Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus estejam com todos e que possamos, no programa O Evangelho em Espírito e Verdade, conhecermos melhor o Evangelho a partir do Espiritismo, que o revive, para que possamos colocar os ensinos morais de Jesus em prática. Nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador, transmitido o programa através do YouTube e também do Facebook. E você pode participar, basta enviar a sua mensagem, que nós teremos o maior prazer, a maior alegria em recebê-la e colocar aqui na nossa tela. Evangelho em Espírito e em Verdade é formado por 4 blocos. No primeiro, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. No segundo bloco, estamos estudando o Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kai Barchutel. No terceiro bloco, nós estamos estudando Paulo de Tarso e as suas cartas. E no quarto e último bloco, nós sempre trazemos o convidado especialíssimo, que é José Herculano Pires, o seu comentário acerca de uma passagem do Novo Testamento. Fique conosco até o final para compreendermos o Evangelho à luz dos princípios que compõem o Espiritismo. Vamos então colocar na tela a nossa apresentação de slides para que você possa acompanhar e possamos, então, realizar o melhor estudo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, nós já estamos no seu capítulo 8, que tem por título Bem-aventurados os puros de coração. Hoje nós vamos estudar o item 19, que faz parte das instruções dos Espíritos. É uma mensagem com o título Deixai vir a mim os pequeninos, ou as criancinhas, e essa mensagem foi dada por um espírito protetor na cidade de Bordeaux, no ano de 1863. Nosso amigo espiritual não quis se identificar, daí e assinou apenas e tão somente um espírito protetor. Muito bem, vamos passar a palavra a ele. Nós destacamos o seu texto em 2 slides para fazermos a compreensão dessa passagem da vida de Jesus, quando ele solicitou aos discípulos que não impedissem que as crianças chegassem até ele, e indicando as crianças, disse que só podemos conquistar o reino dos céus se nos assemelharmos a elas, ou seja, se tivermos humildade e pureza em nosso coração. Vamos então ao primeiro texto em destaque desse Espírito, quando ele nos diz: Deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida
revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso, de tamanha virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cura? É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que havereis de temer? Vamos então compreender as palavras desse Espírito protetor, quando ele então discorre sobre esse ensino de Jesus, do deixai vir a mim os pequeninos, que em algumas traduções está como deixai vir a mim as criancinhas. E vamos deitar o olhar sobre o centro espírita, essa instituição humana que congrega os adeptos do espiritismo e representa essa doutrina. Deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Ou seja, é preciso trabalhar as crianças, que são os espíritos reencarnados, porque o Espiritismo, revivendo em espírito e verdade o Evangelho, tem o alimento que fortifica a alma, o espírito, com a informação da imortalidade, da vida que continua após a morte, a reencarnação e assim por diante, e tendo por base os ensinos morais de Jesus. É, portanto, muito importante trabalhar a evangelização das crianças e, por extensão, também dos jovens. Mas ele ainda nos diz: deixai vir a mim os tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo. E nós sabemos que o Espiritismo é doutrina de esclarecimento e de consolo. É doutrina que, ao mesmo tempo que explica as dores e os sofrimentos, aponta o caminho que precisamos fazer para termos um encontro com a felicidade. Por isso, a área de assistência e promoção social espírita é importante, a área do atendimento fraterno, tudo isso que podemos fazer a benefício do próximo é de suma importância nas atividades do centro espírita. Ele continua e nos diz: deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Eis aí a importância do estudo do Evangelho e da doutrina espírita. Não apenas as reuniões públicas e palestra, mas os grupos de estudo da própria doutrina, os grupos de estudo do Evangelho, porque precisamos iluminar as consciências, esclarecer para fazer luz. Ele completa dizendo: deixai vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. E o Espiritismo, assim como o Evangelho, é para todos. Não pode existir nenhum tipo de elitização no centro espírita. Todos somos filhos de Deus. Todos possuímos o potencial divino. Todos estamos em marcha para a perfeição. Mas cada um tem a sua história. Cada um constrói a si mesmo e, portanto, todos devem ser recebidos igualmente, com solidariedade, com fraternidade, nas atividades do centro espírita. Mas então ele pergunta: mas que bálsamo poderoso é esse que alimenta e fortifica os fracos, que ampara e consola, que ilumina a ignorância e que consegue curar os males
as aflições. E ele nos diz, é o amor, é a caridade. E Jesus, quando esteve conosco, veio nos trazer justamente a lei de amor. O amor que está presente em todo o universo, porque ele é a base da criação divina. E é por isso que Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, sancionou que fora da caridade não há salvação. E ele termina o texto com uma outra pergunta. Se tivermos o amor conosco, o que haveremos de temer? Porque o amor tudo enfrenta, e enfrenta com resignação, com esperança, com perseverança e sem violentar a ninguém. Mas esse espírito protetor, que deu a sua mensagem lá na cidade de Bordeaux e que comparece aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo, com o seu texto publicado no item 19 do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai ainda nos dizer: se tiverdes amor, tendes tudo o que mais se pode desejar na terra, pois tereis a pérola sublime, que nem as mais diversas circunstâncias, nem os malefícios dos que vos odeiam e perseguem poderão jamais arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro onde nem a traça, nem a ferrugem os devoram, e vereis desaparecer insensivelmente da vossa alma tudo o que lhe possa manchar a pureza. Dia a dia, sentireis que o fardo da matéria se torna mais leve, e, como um pássaro que voa nos ares e não se lembra da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que a vossa alma, inebriada, se impregne da verdadeira vida no seio do Senhor. Belíssimas palavras, palavras poéticas, muito profundas. Se tivermos amor. Amor é sentimento. É o mais sublime dos sentimentos. E sentimento é disposição afetiva de um ser para outro ser. E os sentimentos são as qualidades morais desenvolvidas, colocadas em ação. E essa ação é representada pela caridade, que não deve olhar a quem se auxilia e nem aguardar nenhum tipo de recompensa. E se tivermos amor, vamos nos elevar acima da matéria. Porque a matéria traça, consome, a ferrugem devora. Porque tudo que é da matéria tem começo e fim. Mas nós vamos nos elevar para a nossa realidade espiritual. E estaremos, então, vibrando no amor, e vibrando no amor, estaremos com Jesus, estaremos com Deus, nosso Pai. Façamos, então, a nossa parte aqui no mundo, a nossa parte da bondade, da caridade, do amor, da fraternidade, da solidariedade. E encontraremos paz, encontraremos felicidade e estaremos muito além da matéria e nos preparando para o retorno à pátria espiritual, retorno esse que mais dia, menos dia, nos aguarda. Então, essas são as colocações desse espírito protetor no item 19 do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, comentando o deixai vir a mim os pequeninos ou as criancinhas. Semana que vem, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas agora está na hora de irmos para o segundo bloco do programa,
que é dedicado ao livro Parábolas e Ensinos de Jesus. E nós já estamos chegando no final dessa obra. Mas Caibar Schutel não vai nos deixar, não. Nós vamos trabalhar uma outra obra dele, também muito importante, onde ele estuda a luz do Espiritismo, os ensinos trazidos por Jesus. Mas, por enquanto, nós estamos aqui com esta obra, já desenvolvemos todas as parábolas, estamos agora na parte final dos ensinos de Jesus. E para hoje, nós vamos ver o capítulo intitulado Nas Pegadas de Jesus. Caibar Schutel vai tecer comentários, explicações acerca desta passagem que está no Evangelho segundo João, no seu capítulo 14, versículos 26, 25 e 26. Palavras do nosso Mestre Jesus. Tenho-vos dito estas coisas, estando ainda convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Paráclito significa mensageiro, o enviado, o consolador. É isso que significa. Espírito Santo era uma expressão utilizada à época, designando pura e simplesmente os espíritos, os enviados de Deus. Então, Jesus está aqui nos informando que ele estava cumprindo a sua missão de nos ensinar, estando conosco aqui na Terra. Mas que ele não ficaria para sempre conosco, mas que não nos preocupássemos, que não nos perturbássemos, porque Deus, o Pai, iria enviar em tempo oportuno um outro Messias, um outro Espírito, para nos ensinar novas coisas e relembrar os ensinos que ele, Jesus, estava nos trazendo. Como Paráclito significa consolador, e aí é que entra, então, o Espiritismo, como consolador prometido. E o Espírito da Verdade, que coordenou a falange dos espíritos que vieram dar os seus ensinos, organizados, estudados por Allan Kardec, dando origem ao Espiritismo. Vamos destacar aqui um trecho do texto de Caibar Schutel, no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, porque o texto de Caibar Schutel é belíssimo, e nós não podemos nos furtar de ler esta parte do seu comentário. Passando então a palavra a Caibar Schutel, abrindo aspas. A religião de Jesus é a eterna religião da luz e da verdade. Ela não se limita à prática de simples virtudes, tal como os homens a julgam, abrangendo os amplos horizontes da vida espiritual, ensina-nos os meios indispensáveis para a aquisição da imortalidade. A religião de Jesus não desaparece no túmulo, mas ergue-se como um sol majestoso além da campa, onde tudo parece mergulhar em trevas, no nada. A verdade, a vida, se manifesta com todo fulgor. A religião de Jesus não é a religião da cruz, mas a religião da luz. Não é a religião da morte, mas a da vida. Não é a religião do desespero, mas a da esperança. Não é a religião da vingança, mas a da caridade. Não é a religião dos sofrimentos, mas a da felicidade. A morte, o desespero, o martírio, os sofrimentos são oriundos das religiões humanas, assim como a cruz é o instrumento de suplício
inventado pelos carrascos da velha Babilônia, da Roma primitiva, cujos senhores massacravam corpos, infringindo os preceitos do Decálogo. A religião de Jesus não é a religião da força, mas sim a religião do direito. Quando as multidões absortas se aproximavam do Mestre querido para ouvirem suas prédicas ungidas de fé, perfumadas de caridade e cintilantes de esperança, nunca o moço nazareno lhes acedou com uma cruz. Nunca pretendeu colocar sobre os ombros de seus infelizes irmãos o peso do madeiro infamante. Ao contrário, atraía-os com olhares de piedade e em suas sublimes exortações, em seus amorosos conselhos para todos, tinha palavras de perdão, de afeição, de consolação. Aos aflitos e desanimados dizia: vinde a mim, vós que vos achais sobrecarregados, aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Tomai sobre vós meu jugo, que é suave, meu fardo, que é leve, e achareis descanso para as vossas almas. A grande missão de Jesus foi abater todas as cruzes que o mundo tinha levantado, foi arrasar todos os calvários. Ele foi o portador do bálsamo para todas as feridas, do consolo para todas as aflições, da luz para todas as trevas. Fechando aspas, essas são as palavras de Kai Bar-Schutel, no capítulo Nas Pegadas de Jesus, do seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, comentando esta passagem que está no Evangelho segundo João, quando Jesus informa que Deus, nosso Pai, enviaria para nós um Consolador. Esse Consolador, ele se faz no surgimento do Espiritismo. Sabemos que o Espiritismo surge a partir dos ensinos dos espíritos, através de diversos médiuns. Esses ensinos foram codificados, organizados, estudados por Allan Kardec e vieram a público a partir da publicação de O Livro dos Espíritos, em Paris, França, na data de 18 de abril de 1857, inaugurando uma nova era, a Era do Espírito, trazendo de volta os ensinos de Jesus, que se encontravam desfigurados, perdidos. Mas o Espiritismo, novamente, os revela e franqueia para o nosso entendimento, e incluindo as chaves da imortalidade da alma e da reencarnação, para que os possamos compreender. E é por isso que o Espiritismo é também uma doutrina cristã, porque tem por base os ensinos morais de Jesus. Então, cumpriu-se a promessa feita pelo Mestre, mas não na figura de uma pessoa, mas na figura da manifestação dos Espíritos, que tudo ensinaram. E Allan Kardec é muito claro que ele não é o criador do Espiritismo, ele não é o fundador do Espiritismo, é aquele que estudou os ensinos dos Espíritos, que os organizou, ou codificou, interpretou, e que todos os seus textos foram revisados pelos próprios Espíritos, para que pudéssemos ter um corpo de doutrina,
com base filosófica, científica e de consequências religiosas. Portanto, hoje nós compreendemos que a promessa de Jesus, de um novo enviado, não era a promessa do seu retorno físico ao planeta. Não era a promessa de um Messias que viesse até nós. Mas a promessa era dessa pleiade, desse conjunto de espíritos, para nos dizer que a vida continua depois da morte, que existe sim vida futura e que os ensinos de Jesus são ao mesmo tempo a nossa consolação e o nosso esclarecimento rumo à perfeição. Por isso conclamamos a todos para o devido estudo do Espiritismo, para a compreensão do que seja esta doutrina e o que é verdadeiramente ser espírita. E sempre lembrando que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em transformar as suas más inclinações, que o verdadeiro espírita esforça-se por colocar em prática o fora da caridade não há salvação. E Jesus é a luz do mundo. Jesus é o sal da terra. Mas nós também somos. Porque como Jesus, nós também somos espíritos criados por Deus. Como Jesus, nós também chegaremos à perfeição. Por isso ele nos disse que podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais, acionando o nosso querer, a nossa vontade, colocando para fora o nosso potencial divino. E Cabachuto, nas suas palavras, nos mostra exatamente isso. A chamada religião de Jesus, o cristianismo, é uma religião viva e que não é representada com exclusividade por esta ou por aquela denominação religiosa cristã. Nenhuma denominação religiosa pode se arrogar o direito de ser a única representante de Jesus na face da terra. Porque o Evangelho é de todos. Ele só precisa ser compreendido. E as chaves para essa compreensão estão na verdade da imortalidade da alma, da mediunidade, da vida que continua após a morte, que o Espiritismo vem nos trazer de forma racional, com base em pesquisas sérias, na observação dos fenômenos, chegando à conclusão da realidade, que somos almas imortais, que somos espíritos, e que vamos continuar a viver, mas que aqui na Terra devemos colocar em prática todos esses ensinos e todas as lições de Jesus, o Cristo de Deus. Por isso, então, Cabachuto intitulou o capítulo do seu livro de Nas Pegadas de Jesus. Porque é a ele que devemos seguir, é com seus ensinos que haveremos de nos melhorar e melhorar a humanidade. Semana que vem, nosso próximo encontro, vamos dar continuidade a este estudo dos ensinos de Jesus, prosseguindo com Cabachuto no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus. E agora, nós vamos para o terceiro bloco, onde vamos finalizar o livro de nossa autoria, Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho. Você pode adquirir no
Clube de Autores. Está aí o endereço no slide na sua tela. Semana que vem, nós vamos iniciar um novo estudo sobre as cartas ou epístolas de Paulo de Tarso. Nós vamos acompanhar a série assinada pelo Espírito Emmanuel através do médium Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Vamos, então, passar a estudar a sua série, que inicia com o livro Caminho, Verdade e Vida, e prossegue com os livros Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz e Palavras de Vida Eterna. Então, nós vamos ter muito que aprender com Emmanuel. Nós encerramos, semana passada, o estudo dedicado às cartas. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus, que é a última carta de Paulo de Tarso publicada no Novo Testamento, e hoje vamos, então, para introduzir os estudos de Emmanuel, conversar um pouco sobre Paulo, Cristo e o Evangelho. Paulo de Tarso, que antes de se dedicar ao Evangelho, era Saulo de Tarso. Naquela época, os judeus não costumavam utilizar o sobrenome e o nome de família. As pessoas eram conhecidas ou pela localidade do seu nascimento, ou pela profissão que exerciam, e assim por diante. Saulo, filho de judeus, ele era da cidade de Tarso. Daí o seu nome, Saulo de Tarso. Cumprindo a tradição judaica, porque seu pai era um rico comerciante de Tarso, ele, na adolescência, foi encaminhado para a cidade de Jerusalém, onde iniciou, ou melhor dizendo, aprofundou os seus estudos sobre o judaísmo, em especial a Torá e as suas interpretações. A Torá são os 5 primeiros livros que, no nosso mundo cristão ocidental, compõem os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Os judeus consideram que esses 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. E eles chamam, então, esse conjunto de livros de Torá. Então, ali está toda a lei para eles, e, na sequência, eles vão ter as interpretações, que vão compor, então, outros livros do judaísmo. Saulo cresce no judaísmo, depois, jovem, retorna para Jerusalém, onde vai, então, com seus estudos, se tornar um doutor da lei, ou seja, um doutor da lei judaica. Aquele que muito estudou e que representa, portanto, as interpretações do judaísmo. E naquela época, Jesus já havia estado entre nós, e os seus discípulos e seguidores diversos já haviam, então, iniciado todas as pregações e a divulgação do Evangelho. Para muitos doutores da lei, entre eles Saulo, aquela pregação daquele nazareno, lembrando que Jesus era da cidade de Nazaré, que ficava na Galileia, uma das regiões da Palestina, para Saulo e demais, aquilo era uma heresia. Eram ensinos contraditórios ao judaísmo, e que, portanto, os judeus que pregavam aqueles ensinos trazidos por Jesus deveriam ser combatidos. E assim, então, nós vamos assistir Saulo perseguindo os cristãos até a lapidação de Estevão,
o primeiro mártir do Evangelho. E essa lapidação está, inclusive, descrita no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, mas tem a sua descrição muito mais completa e mais profundo na obra Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier. E foi ali que Saulo começa a estremecer, e quando ele parte para perseguir os cristãos, que ainda não eram chamados de cristãos, mas quando ele parte para perseguir os seguidores daquele nazareno chamado Jesus, ele vai para a cidade de Damasco, na Síria. Ele, então, tem aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco. E ali, em Damasco, é que ele vai se entregar às lições do Evangelho através de Ananias, que era um dos discípulos, um dos seguidores de Jesus. Durante 6 anos, Saulo vai se preparar, afastado do mundo, para ser um discípulo de Jesus, um apóstolo do Evangelho. Quando ele finalmente retorna à civilização para iniciar a pregação, ele não é bem-vindo, ele não é bem visto pela comunidade evangélica, porque todos olhavam para ele e se lembravam do Saulo de Tarso, o doutor da lei, perseguidor de Jesus. Mas pouco a pouco ele foi mostrando que estava completamente modificado e que tinha aceito, sim, o Evangelho. E ele começa, então, um trabalho vigoroso de expansão do Evangelho, criando comunidades em torno do Evangelho, pela Ásia e também pela Europa, nas suas famosas viagens, até que chega ao ponto de demonstrar que o cristianismo nascente, que aquela doutrina surgida com Jesus, nada tinha a ver com o judaísmo. Tinha que se desligar do judaísmo e aceitar toda e qualquer pessoa. Por isso que ele é chamado de o apóstolo dos gentios, ou seja, das outras gentes além dos judeus. E ele vence. E aí ele já havia trocado o seu nome, para não ser mais chamado de Saulo de Tarso, mas ele latiniza o nome e passa, então, a ser conhecido como Paulo de Tarso. Ele será preso pelos romanos, lá em Jerusalém, enviado para Cesareia, que era a capital romana da Palestina, e de Cesareia para Roma, porque, como nascido na cidade de Tarso, ele tinha cidadania romana, e ele apelou a César, e, portanto, só podia ser julgado pelo imperador em Roma. Ele passa, então, todos os últimos anos da vida dele preso. E ali é que ele começa a escrever, inspirado pelo próprio Cristo, porque ele não podia mais viajar, não podia mais visitar as comunidades cristãs. E então ele passa a escrever e vão surgindo as suas cartas, que também são conhecidas como epístolas, aos romanos, aos coríntios, aos tessalonicenses, aos colossenses, aos hebreus e assim por diante. Nem todas as cartas escritas por Paulo sobreviveram, mas, com certeza, devemos muito a ele por termos o Evangelho conosco, porque ele foi a chama viva da fé e não permitiu que o Evangelho morresse, que ele fosse sufocado pelos interesses políticos, culturais e mesmo religiosos. Portanto, nós só temos que agradecer a Paulo de Tarso, a sua vida, a sua obra, e por isso que o consideramos o maior apóstolo do Evangelho na história da humanidade. E nós vamos, então, a partir da semana que vem, mergulhar novamente nas suas cartas, mas a partir, então,
das interpretações do Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, e sempre à luz da doutrina espírita. Aguardo você semana que vem. Agora está na hora da nossa dica literária espírita. E hoje é o livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel. Esse livro vai ser estudado também através da mediunidade de Chico Xavier. Vinha de Luz é uma obra publicada pela FEB Editora, ou seja, a editora da Federação Espírita Brasileira, em onde Emmanuel nos traz diversos estudos sobre o Evangelho e também sobre as cartas de Paulo de Tarso. E agora, abrindo o último bloco do nosso programa, nós vamos ceder a palavra a José Herculano Pires, o método que melhor mediu Kardec, um homem que estudou profundamente o Espiritismo e nos legou mais de 40 livros, além das traduções da obra da codificação espírita, ou seja, dos livros assinados por Allan Kardec. E foi revisor também da tradução de toda a coleção da Revista Espírita, publicada por Kardec, tendo Kardec à sua frente, de 1858 a 1869. Na década de 1970, na Rádio Mulher de São Paulo, capital, Herculano Pires, aos sábados à noite, tinha o programa No Limiar do Amanhã. E no final do programa, ele fazia espontaneamente um comentário sobre uma passagem do Novo Testamento. Hoje, nós vamos ver esta passagem que está publicada no livro O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. A passagem do Novo Testamento é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 12 a 16. Faziam-se muitos milagres e prodígios entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos estavam de comum acordo no pórtico de Salomão. Dos outros, porém, nenhum ousava juntar-se a eles, mas o povo os engrandecia. Cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor, homens e mulheres em grande número, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os porem em leitos e em enxergões, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse algum deles. Também das cidades circunvizinhas de Jerusalém, afluiu uma multidão trazendo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Comenta José Herculano Pires. Este trecho do livro de Atos dos Apóstolos é um dos momentos em que encontramos no Evangelho a confirmação plena da doutrina espírita. Nós vimos aqui que não só os apóstolos, pelas suas mãos, como também pela sua simples aproximação, como no caso de Pedro, conseguiam produzir curas que eram então consideradas como milagrosas. Vimos que nas portas do templo, os mendigos, os doentes, os necessitados chegavam a deitar-se, pensando que a sombra do apóstolo Pedro, ao passar por eles, produziria as curas. Na verdade, o que produzia as curas não podia ser a sombra. Nós sabemos que a sombra não tem nenhum efeito, mas sim a presença do apóstolo com a sua mediunidade, os eflúvios mediúnicos que dele partiam para atingir aqueles doentes e socorrê-los. Assim, também vemos que pessoas de cidades distantes vinham à procura dos apóstolos, trazendo criaturas que necessitavam de tratamento espiritual para o afastamento de espíritos inferiores que os perturbavam. Na verdade, todo o Evangelho está cheio de episódios desta natureza. Por toda parte, nós encontramos não só Jesus expulsando os espíritos malignos que influenciavam criaturas humanas, como também os seus próprios discípulos,
os seus próprios apóstolos. Há mesmo aquele episódio bastante conhecido dos 70 apóstolos que Jesus distribuiu de 2 em 2 e mandou-os partir pelas cidades vizinhas a fim de realizarem as curas mediúnicas de que o povo necessitava. E continua Herculano Pires. Os fenômenos mediúnicos estão, portanto, presentes na Bíblia e nos Evangelhos, no Velho e no Novo Testamento. Mas nós sabemos que não estão somente aí. Eles estão presentes em todas as escrituras sagradas de todos os povos do mundo. E estão presentes também em toda a literatura profana de todos os povos. Nós podemos encontrar em toda essa literatura o testemunho constante das manifestações mediúnicas entre os diversos povos. Assim, não podemos rejeitar, por exemplo, a interpretação espírita desses fenômenos no Evangelho, entendendo que essa interpretação seja especiosa ou inventada apenas para a explicação daqueles casos que parecem referir-se aos problemas espirituais. Não, porque o testemunho é universal. Esses fatos sempre ocorreram entre todos os povos, em todas as latitudes da Terra, em todas as épocas da nossa evolução. Porque o espírito sempre existiu. O médium também sempre existiu, como um serviçal do espírito para a distribuição aos indivíduos da vida material encarnados, a distribuição dos bens e dos poderes que o espírito podia realmente levar àqueles que necessitavam e pode atualmente continuar a fazer isso. E finaliza José Herculano Pires. Mas o que nos importa neste episódio, neste momento em que o encaramos aqui, é a confirmação, bastante importante para nós, que nos vem da abertura do Evangelho ao acaso. E essa abertura cair precisamente num trecho em que se confirma plenamente a realidade da doutrina espírita através dos próprios textos evangélicos. Por mais, portanto, que as diversas religiões procurem interpretar de outra maneira esses fenômenos, esses episódios, essas passagens escriturísticas, o Espiritismo está cheio de razão, de uma razão que não é apenas baseada na interpretação dos seus adeptos, mas que decorre da própria natureza das manifestações ocorridas em todos os tempos no mundo. O Espiritismo está cheio de razão ao dizer que a mediunidade é uma condição natural do homem na Terra. A mediunidade é uma faculdade humana natural. Todos nós a possuímos. E aqueles que conseguem desenvolvê-la pelo seu aprimoramento mediúnico, pelo desenvolvimento da sua sensibilidade e, ao mesmo tempo, conseguem empregá-la em favor do próximo através da sua abnegação e, portanto, da sua evolução moral, realiza na Terra, hoje, diante de nós, diante dos nossos olhos, aquilo que os apóstolos de Jesus realizavam no seu tempo e aquilo que os profetas bíblicos já realizavam nos tempos antigos do Velho Testamento. O Espiritismo se confirma. Portanto, ao contrário do que dizem os seus adversários, nas próprias palavras e nos próprios ensinos dos evangelhos. Eis então aqui a palavra de José Herculano Pires sobre a questão das curas espirituais realizadas por Jesus e também pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos. Com a palavra de Herculano Pires, nós chegamos ao final
de O Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que o nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador, transmitindo através do Facebook e também do YouTube. E você pode assistir o nosso programa em qualquer dia e horário. No YouTube, basta você acessar o canal da Web Rádio Cristo Consolador ou o canal Orientação Espírita, porque todos os vídeos do nosso programa estão ali disponíveis. Você vai na aba Playlists, localiza a playlist do programa O Evangelho em Espírito e Verdade e poderá, então, assistir os nossos programas em qualquer dia e qualquer horário. Muito obrigado pela sua companhia. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e que possamos ter uma semana de paz e boas realizações. E até o nosso próximo encontro, quinta-feira, às 5 da tarde, na internet, pela Web Rádio Cristo Consolador, para mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade.